Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. No vídeo de hoje eu quero passar para vocês uma dica muito interessante, uma dica muito bacana que com certeza, no mínimo, todo desenvolvedor júnior já deveria conhecer, ou pelo menos saber da estrutura condicional if-else. Tudo bem, Jones? Eu já sei utilizar a estrutura condicional if-else. O que tem de diferente nisso? A diferença é que a gente não vai utilizar o else. E isso com certeza trará para vocês alguns benefícios, que são, por exemplo, o seu código vai ficar com um aspecto muito mais elegante, né? Muito mais bonito. E com certeza, em alguns casos, você vai obter alguns ganhos de performance. Legal? E neste vídeo eu vou mostrar para vocês dois exemplos, um utilizando o else e um não utilizando o else. Beleza? Mas antes da gente prosseguir para o código, eu quero pedir para vocês deixarem aquele like bem bacana aí no nosso vídeo. E claro, caso vocês não sejam inscritos ou inscrita no nosso canal, se inscrevem aí para vocês não perderem mais nenhuma novidade. Também compartilhem esse vídeo e todo o canal com todos os seus amigos e familiares que querem iniciar aí no mundo da programação PHP. Legal? E pessoal, estou fazendo uma pesquisa de satisfação com o canal. Essa pesquisa é para trazer melhorias para mim e também para o canal. De que maneira que eu falo, pessoal? Trazendo conteúdo novo, melhorando a didática, ouvindo vocês, estabelecendo uma comunicação mais próxima com vocês. Legal? Então o link estará na descrição do vídeo. Então, bora para o código. Pessoal, eu vou criar aqui uma variável status e vou colocar o valor de 200 nela. Vou criar uma outra variável aqui, array, e vou definir o seguinte. Tá? Vou criar aqui um array com com dois elementos, né? Uma chave status, que eu vou colocar aqui 200 mesmo, e outra chave data, né? Que vai ser um array de dados aqui, mas a gente não vai informar. É só para simular mesmo aqui o exemplo que a gente vai fazer. Vou criar também um outro array de status. Tá aqui um array de status. Aqui dentro desse array eu vou colocar aqui o status 200, 201 e 401. Agora vou fazer aqui o código utilizando o if e o else, tá? Então, if faz isso, caso contrário, faz isso. Então aqui, se in array, tá? Vou verificar se dentro do meu array existe o status que eu estiver passando. Então, o status que eu estou passando existe dentro do array status? Legal, né? Aparentemente a gente já sabe que existe. Se existir, a gente vai fazer o seguinte: print r e vamos colocar aqui o array. Então a gente vai printar o array de resposta aqui. Então eu vou até colocar aqui, ó, como array resposta. Pronto. Caso o status não exista dentro desse array, então a gente vai printar a seguinte mensagem aqui: o status. Vamos concatenar aqui com status. Não existe dentro do array. Vamos colocar aqui a variável aqui do array status. Abre conchetes. E vou colocar aqui a função implode. Vou separar o conteúdo por vírgula, que é o primeiro parâmetro, e vou passar aqui o array de status para ele. Vou concatenar novamente, fechando aqui o conchetes. Então, o que eu estou fazendo aqui? Vou printar uma mensagem. Ó, o status 400 não existe dentro do array status. E eu vou printar aqui os valores que tem dentro do array de status. É somente isso que a gente vai fazer aqui. Legal. Esse aqui é um exemplo com else, tá? Então aqui a gente está utilizando o else. Então eu vou executar esse código, tá? Aqui PHP dica 17 if else sem else. E tá aqui, ó. Ele falou para mim, ó, printou
justamente aqui o nosso array de resposta, ou seja, beleza, então o status 200 existe, né? O status 200 existe aqui dentro do nosso array. Agora, e se eu passasse, por exemplo, aqui um 400? Será que existiria? Vamos ver aqui qual que será a mensagem que ele vai exibir. Tá aqui, o status 400 não existe dentro do array status. Os valores que existem dentro do array status é o 200, 201 e 401. Legal. Só que, pessoal, a gente pode encurtar esse código aqui para ficar mais legível, né, para ficar com um aspecto mais elegante, que é eliminando o else. Então, como é que a gente faz isso aqui? Tá? Eu vou comentar aqui esse código. Então, eu vou comentar ele e vocês verão que a gente vai obter o mesmo resultado, tá? Vamos abrir aqui o if e vou colocar a mesma coisa em array e vou passar aqui o status e vou passar aqui novamente o array de status. Então, se existir, printa aqui para mim o nosso array de resposta. Legal? Simples assim. Se ele existir, então ele vai printar aqui o nosso array de resposta. Caso ele não exista, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma variável mensagem aqui e vamos pegar justamente esta mensagem aqui, ó. Tá? Então, tá aqui, ó. Vamos printar aqui. E aí, aqui no final, a gente simplesmente faz um echo mensagem. Olha só, pessoal. Eu eliminei o else. Perceba que o else eu eliminei. Tirei a mensagem de dentro, passei para antes do if. Tá? Passei essa mensagem para antes do if aqui. E aí, caso ele caia aqui, ele vai printar. E aí, na sequência, na teoria, ele vai exibir essa mensagem aqui. Só que ainda tem um problema nesse código. Tá? Eu já vou mostrar para vocês. Vamos executar para que vocês possam entender. Vou passar aqui, ó, o valor de 400 mesmo. Então, se eu passar aqui, legal. Ó, o status 400 não existe dentro do array status. Então tá aqui, ó, 200, 201 e 401. Tá perfeito. Agora eu vou passar aqui, por exemplo, um 401. 401 existe aqui dentro do nosso array. Tá? Então, quando eu passar um 401, o que ele vai fazer? Olha só, ele printou, mas ele exibiu aqui pra gente uma mensagem. Legal? Isso não é uma coisa que a gente queira. Tá? A gente não quer isso. Então, a gente tem algumas maneiras de contornar isso. Uma delas é, ou a gente poderia retornar direto a resposta aqui, né? Dar um return, por exemplo, on die, para matar a execução, nesse caso. Tá? Ou a gente poderia simplesmente também pegar uma mensagem aqui e deixá-lo como nulo, por exemplo. E aí ele já não printaria mais ali, ó. Legal? Mas o mais, nesse caso, o mais indicado seria você, por exemplo, dar um return mesmo. Tá? Por exemplo, a gente poderia dar um return aqui com um array de resposta. Tá? No caso, vamos supor que a gente fosse retornar isso aqui para um controller, por exemplo, de uma API. A gente retornaria a resposta e vida que segue. Então, se eu testar aqui novamente, tá lá, ó, continua funcionando perfeitamente sem nenhum problema. E não printou a mensagem aqui, ó. Então perceba que a gente eliminou aqui um trecho, né, um else do nosso bloco if e obtivemos aí a mesma resposta. Isso pode ser feito desta maneira, tem outras maneiras da gente fazer isso também, depende da situação que você estará aplicando. Cuidado ao fazerem isso quando vocês forem trabalhar gravando registros no banco de dados, né, gravando, deletando ou alterando, porque nem sempre você vai conseguir fazer isso, muitas vezes você vai precisar sim do else, tá? Mas são casos muito específicos.
né? Mas o importante é que na maioria dos casos você consegue eliminar a utilização do else. Tá? A gente poderia ter vários ifs alinhados aqui, por exemplo, e aí a gente poderia ir eliminando a utilização do else, né? Por exemplo, se aqui, ó, status, né, ó, tá aqui, ó, a gente procurando pelo status. Se a gente tivesse alguma coisa do tipo assim, ó, o status é igual a 200, aí se for, ele exibe isso aqui, ó, pra gente e retorna. Caso contrário, ele, por exemplo, só exibiria uma mensagem. Tá? Então, com esse caso aqui, a gente também poderia eliminar o else, né? A gente poderia deixar ele fora aqui, né? A gente poderia ter diversas situações. Por exemplo, colocar aqui, ó, else else dentro do inArray. Uma mensagem bem simples aí, sem sentido mesmo, só para a gente ilustrar o exemplo. Então, por exemplo, coloquei que é 401 aqui, 401 existe. Então ele vai vir aqui no inArray e vai verificar, existe 401? Existe. O status é igual a 200? Não, não é. Então vai cair no else aqui. Quando ele cai aqui no else, a gente pode simplesmente dar um return também aqui para matar a execução, ou simplesmente um exit, também funciona, tá? Nesse exemplo aqui. Então tá aqui, ó, else dentro do inArray e acabou a execução aí. Agora, se eu quisesse simplesmente eliminar o else, eu colocaria essa mensagem aqui em cima, aqui no mensagem, eliminaria aqui o else e executaria novamente o script. E tá lá, else dentro do inArray. Funcionava da mesma maneira que com else. Tá vendo, pessoal? Então, assim, a gente tem maneira de driblar a não utilização do else, tá? Lembrando que quando vocês forem trabalhar com banco de dados, tenham muito cuidado, porque geralmente vocês precisam trabalhar com algumas massas, né, de dados para fazer inserções ou até mesmo updates, né? E isso às vezes não vai acabar compensando, porque quando você acessar a primeira ida, você vai atualizar e depois você vai inserir. Então, por exemplo, ele pode fazer duas operações no banco de dados, sendo que ele poderia fazer uma se estivesse dentro do else. Tá? Então, tomem bastante cuidado com isso aí. Tá? Mas pelo menos eliminando o else dessa maneira aqui, a gente já consegue eliminar o else de uma série de condições aí do nosso dia a dia, seja para verificar um número, verificar uma string, verificar arrays. Então a gente consegue aí ter uma limpeza no nosso código, né? O código fica muito mais simples de se entender do que com um monte de if e else alinhados aí um dentro do outro. Legal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a dica de hoje. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem postar lá nos comentários que eu estarei respondendo todos vocês. Mais uma vez, quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos. E, é claro, deixe o like de vocês aí no nosso vídeo, porque isso é muito importante para a gente. Legal? Então, pessoal, um forte abraço e até os próximos vídeos.